1 Crônicas, do capítulo 13 ao capítulo 15. Ora, Davi consultou os chefes dos milhares e das centenas, a saber, todos os oficiais. E disse Davi a toda a congregação de Israel: Se bem vos parece, e se isto vem do Senhor, nosso Deus, enviemos mensageiros por toda a parte aos nossos outros irmãos que estão em todas as terras de Israel, e com eles aos sacerdotes e levitas nas suas cidades e nos seus campos, para que se reúnam conosco, e tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque não a buscamos nos dias de Saul. E toda a congregação concordou em que assim se fizesse, porque isso pareceu reto aos olhos de todo o povo. Convocou, pois, Davi todo o Israel, desde Sior, o ribeiro do Egito, até a entrada de Amate, para trazer de Quiriate-Jearim a arca de Deus. E Davi, com todo o Israel, subiu a Baalá, isto é, a Quiriate-Jearim, que está em Judá, para fazer subir dali a arca de Deus, a qual se chama pelo nome do Senhor, que habita entre os querubins. Levaram a arca de Deus sobre um carro novo, tirando-a da casa de Abinadab, e Uzá e Aiô guiavam o carro. Davi e todo o Israel alegravam-se perante Deus com todas as suas forças, cantando e tocando harpas, alaúdes, tamboris, símbalos e trombetas. Quando chegaram à ira de Quidom, Uzá estendeu a mão para segurar a arca, porque os bois tropeçavam. Então se acendeu a ira do Senhor contra Uzá, e o Senhor o feriu por ter estendido a mão à arca, e ele morreu ali perante Deus. E Davi se encheu de desgosto, porque o Senhor havia irrompido contra Uzá, pelo que chamou aquele lugar Pérez-Uzá, como se chama até o dia de hoje. Temeu Davi a Deus naquele dia e disse: Como trarei a minha arca de Deus? Pelo que não trouxe a arca a si para a cidade de Davi, porém a fez retirar para a casa de Obed-edom, o giteu. Assim, ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa. E o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo o que lhe pertencia. Hirão, rei de Tiro, mandou mensageiros a Davi, e madeira de cedro, pedreiros e carpinteiros para lhe edificarem uma casa. Então percebeu Davi que o Senhor o tinha confirmado rei sobre Israel, porque o seu reino tinha sido muito exaltado por amor do seu povo Israel. Davi tomou em Jerusalém ainda outras mulheres, e teve ainda filhos e filhas. Estes, pois, são os nomes dos filhos que lhe nasceram em Jerusalém: Samua, Sobabe, Natã, Salomão, Ibar, Elissua, Elpelete, Nogá, Nefeg, Jafia, Elisama, Beeliada e Elifelete. Quando os filisteus ouviram que Davi havia sido ungido rei sobre todo o Israel, subiram todos em busca dele, o que, ouvindo Davi, logo saiu contra eles. Ora, os filisteus tinham vindo e feito uma arremetida pelo vale de Refaim. Então Davi consultou a Deus, dizendo: Subirei contra os filisteus, e nas minhas mãos os entregarás? E o Senhor lhe disse: Sobe.
porque os entregarei nas tuas mãos. E subiram os filisteus a Baal-Perazim, onde Davi os derrotou. E disse Davi: Por minha mão, Deus fez uma brecha nos meus inimigos, como uma brecha feita pelas águas, pelo que chamaram aquele lugar Baal-Perazim. E deixaram ali os seus deuses que, por ordem de Davi, foram queimados a fogo. Mas os filisteus tornaram a fazer uma arremetida pelo vale. Tornou Davi a consultar a Deus, que lhe respondeu: Não subirás atrás deles, mas rodeia-os por detrás, e vem sobre eles por defronte os balsameiros. E será que, ouvindo tu um ruído de marcha pelas copas dos balsameiros, sairás à peleja? Porque Deus terá saído diante de ti para ferir o exército dos filisteus. E fez Davi como Deus lhe ordenara, e desbarataram o exército dos filisteus, desde Gibeão até Gézer. Assim, a fama de Davi se espalhou por todas aquelas terras, e o Senhor pôs temor dele sobre todas aquelas gentes. Davi fez para si casas na cidade de Davi. Também preparou um lugar para a arca de Deus e armou-lhe uma tenda. Então disse Davi: Ninguém deve levar a arca de Deus, senão os levitas, porque o Senhor os elegeu para levarem a arca de Deus e para o servirem para sempre. Convocou, pois, Davi todo o Israel a Jerusalém, para fazer subir a arca do Senhor ao seu lugar, que lhe tinha preparado. E reuniu os filhos de Arão e os levitas. Dos filhos de Coate, Uriel, o chefe, e de seus irmãos, 120. Dos filhos de Merari, Asaías, o chefe, e de seus irmãos, 220. Dos filhos de Gerson, Joel, o chefe, e de seus irmãos, 130. Dos filhos de Elisafã, Semaías, o chefe, e de seus irmãos, 200. Dos filhos de Hebron, Eliel, o chefe, e de seus irmãos, 80. Dos filhos de Uziel, Aminadab, o chefe, e de seus irmãos, 112. Então chamou Davi os sacerdotes Zadoque e Abiatar, e os levitas Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel e Aminadab, e disse-lhes: Vós sois os chefes das casas paternas entre os levitas. Santificai-vos, vós e vossos irmãos, para que façais subir a arca do Senhor, Deus de Israel, ao lugar que lhe preparei. Porquanto da primeira vez vós não a levastes, o Senhor fez uma brecha em nós, porque não o buscamos segundo a ordenança. Santificaram-se, pois, os sacerdotes e os levitas para fazerem subir a arca do Senhor, Deus de Israel. E os levitas trouxeram a arca de Deus sobre os seus ombros, pelos varais que nela havia, como Moisés tinha ordenado, conforme a palavra do Senhor. E Davi ordenou aos chefes dos levitas que designassem alguns de seus irmãos como cantores, para tocarem com instrumentos musicais, com alaúdes, harpas e símbolos, e levantarem a voz com alegria. Designaram, pois, os levitas a Emã, filho de Joel, e dos seus irmãos a Asaf, filho de Berequias, e dos filhos de Merari, seus irmãos, a Etã, filho de Cusaías. E com eles, a seus irmãos da segunda ordem, Zacarias, Bene,
Jaaziel, Semiramote, Jeiel, Uni, Eliabe, Benaia, Maacéias, Matitias, Elifeleu e Miqunéias, e Obed-edom e Jeiel, os porteiros. Assim, os cantores Emã, Asaf e Etã se faziam ouvir com símbolos de bronze, e Zacarias, Aziel, Semiramote, Jeiel, Uni, Eliabe, Maacéias e Benaia, com alaúdes adaptados ao soprano, Matitias, Elifeleu, Miqunéias, Obed-edom, Jeiel e Azazias, com harpas adaptadas ao baixo para dirigirem. E Quenanias, o chefe dos levitas, estava encarregado dos cânticos e os dirigia, porque era entendido. E Berequias e Eucana eram porteiros da arca. E Sebanias, Josafá, Netanel, Amassai, Zacarias, Benaia e Eliezer, os sacerdotes, tocavam as trombetas perante a arca de Deus. E Obed-edom e Jeías eram porteiros da arca. Sucedeu, pois, que Davi, os anciãos de Israel e os capitães dos milhares foram, com alegria, para fazer subir a arca do pacto do Senhor da casa de Obed-edom. E sucedeu que, havendo Deus ajudado aos levitas que levavam a arca do pacto do Senhor, sacrificaram 7 novilhos e 7 carneiros. Davi ia vestido de um manto de linho fino, como também todos os levitas que levavam a arca, e os cantores, e juntamente com eles Quenanias, diretor do canto. Davi levava também sobre si um éfode de linho. Assim, todo o Israel fez subir a arca do pacto do Senhor com vozes de júbilo, ao som de buzinas, trombetas e símbolos, juntamente com alaúdes e harpas. E sucedeu que, chegando a arca do pacto do Senhor à cidade de Davi, Mical, a filha de Saul, olhou de uma janela e, vendo Davi dançar e saltar, desprezou-o no seu coração. Leitura Pastor Ricardo. Compartilhando na web. www.compartilhandonaweb.com.br Ministério Compartilhando.